Senhora presidente, deputada Tia Ju, muitos são os temas relevantes que a gente deve falar nesse final de tarde, início de noite. O primeiro diz respeito à decisão da Câmara Federal ontem, por volta de 23 horas e 45 minutos, que por 450 votos, dos 513 possíveis, cassou o mandato do deputado Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar. Decisão que chegou em boa hora, mesmo que tardia, visto que este era um assunto que se arrastava na Câmara há pelo menos 9 meses. Este é um ano que muita justiça terá que ser feita, e cada vez de forma mais célere. Tivemos, recentemente, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, agora a cassação do presidente da Câmara, e acredito que em breve tempo teremos outras cassações para ocorrerem em ambas as casas legislativas, quer seja na Câmara, quer seja no Senado. O deputado Valdec era menino, mas tinha uma música do cancioneiro popular que dizia assim: zum, 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 tá faltando um. Estão faltando muitos, mas um mais evidente que todos. Mas este é um resultado que demorou muito, mas era um resultado esperado. E veja a volatilidade do jogo do poder. Cunha se elege deputado federal com mais de 200 mil votos, é eleito presidente da Câmara, numa trajetória dentro da Câmara meteórica, faz projeções de se tornar candidata à presidência da República, é descoberto o seu envolvimento com diversas contas no exterior oriundas de corrupção, e hoje nem mais mandato tem. Então, isto é só para observar que a Operação Lava Jato está trazendo um grande benefício para esse país. Doa a quem doer. E os trabalhos da Operação Lava Jato foram prorrogados por mais 2 anos. Então, muito ainda há de acontecer. Esse é o primeiro assunto absolutamente relevante e que tem, evidentemente, grandes repercussões nas eleições municipais. Não é à toa que o quórum de ontem foi de 459, porque os deputados tiveram que ir lá dar satisfação ao seu eleitor. Qual foi a satisfação? Uns são candidatos a prefeito, outros estão apoiando outros candidatos, e, por via de consequência, tem que se posicionar. Então, o efeito eleição se fez presente lá. E se fez presente, no meu entendimento, positivamente. Agora vamos aguardar o que se desdobra desta cassação justa de mandato.
Segundo fato, Vossa Excelência já explorou bastante bem e já me pronunciei também aqui em plenário com esse crime hediondo cometido possivelmente de forma repetida por esse coronel reformado, que merece a repulsa de toda a sociedade e a prisão e julgamento o mais rápido possível, para que seja afastado da nossa sociedade e para que conheça também o que é a cadeia. Eu costumo dizer que os crimes são muito mais hediondos e duros e perversos, quanto mais é a responsabilidade de quem o executa. E este era um guardião da lei e dos costumes. Então, a responsabilidade e a punição tem que ser proporcional também ao crime e a esse fato de ser um coronel reformado da Polícia Militar. E a terceira questão que eu queria aqui colocar é sobre a crise do Estado. Mais uma vez, aposentados e pensionistas estão em petição de miséria. Função de um governo que não planeja em nada as suas ações. Porque já discutimos aqui em profundidade. Se você tem que pagar uma folha, imaginemos, de 2 bilhões e 400 mil reais por mês, e você só tem 1,5 bilhão, qual o planejamento que você tem? Você mandar o computador simular a seguinte questão. Primeira linha de corte: se eu pagar todo mundo que ganha até 5 mil reais, dá? Dá. Então eu pago todo mundo que ganha até 5 mil reais. Mas aqui não. Se paga quem ganha 30, quem ganha 28 e deixa de pagar quem ganha 1.000. Nem para pagar se tem planejamento. E o pior disso, deputado Waldeck, que não tem perspectiva de futuro. Nós devemos 3 bilhões e 400 milhões a fornecedores de restos a pagar de 2015 e exercício anteriores. Este ano, até o mês 8, o Estado já deve 5 bilhões de reais. Vamos chegar até o final do ano devendo mais de 10 bilhões de reais. Isto quer dizer que pelo menos 2 folhas de pagamento, pelo menos, ficarão em atraso. E qual é a perspectiva da gente sair disso? Nenhuma. Ano passado, na Comissão de Orçamento e aqui em plenário, votei pela rejeição das contas. E na Comissão de Orçamento, apresentei voto escrito, fundamentando o porquê das rejeições. O Tribunal de Contas pode ter a compreensão dele, mas a palavra final é do parlamento, ainda mais agora com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que só considera inelegível o ordenador de despesa, prefeito, governador, que tem as suas contas rejeitadas pelo parlamento. Como esta Assembleia poderá vir a aprovar a conta de 2016? Impossível. Se só de restos a pagar, se virou de 15 para as contas de 2015, porque só de restos a pagar se virou com 5,3 bilhões de reais.
Então, é uma conta inaceitável. Eu, novamente, fundamentarei o meu voto na Comissão de Orçamento pela rejeição das contas e aqui farei votando também pela rejeição das contas. Porque, inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem uma falha, porque para contar os limites mínimos de despesas constitucionais de saúde e educação, por exemplo, você computa a despesa liquidada dividido pela receita corrente líquida. Então, o que fez em 2015 o governo na área da saúde? Liquidou todas as faturas, mas não as pagou. Isso é uma manobra contábil. A média de liquidado e pago na última década foi você deixar para o ano seguinte um mês. Um mês é 1/12. No ano passado, deixou de se liquidar pelo menos 24%, o dobro. E isto tudo derivou nesta contaminação também das contas que hoje a gente vive de 2016. E se você olha a ação do governo, você vai verificar que só tem inação e não ação. Onde é que está a saída? Que ações orgânicas o governo está produzindo para encontrar uma saída? Eleição é 2 de outubro. 15 dias depois, tem o segundo turno. Essa casa vai ter que tomar uma decisão mais séria. Talvez, quiçá, essa casa também viverá uma votação de processo de impeachment. Porque não há saída. O governo não apresenta saída. Que corte real das despesas o governo e os poderes fizeram? Nenhum. Cadê a revisão daqueles 100 maiores contratos que foi anunciado? O que foi cortado desses contratos? Ninguém sabe, ninguém viu. De 25 secretarias, se cortou 5 de forma supérflua e não se acabou com os cargos comissionados e nem com os encargos que esses cargos comissionados carregam. Continua lá os 8.500 cargos comissionados. Então, é uma situação sem perspectiva. E quem está pagando isso? O funcionalismo e a população. A população no péssimo serviço prestado e o funcionalismo, principalmente os mais humildes, numa situação de total desespero. Então, é inaceitável essa situação. O Parlamento Fluminense tem dado aqui uma demonstração de ter tentado colaborar de todas as formas possíveis e inimagináveis para melhorar a arrecadação. Mas não há uma correspondência do governo. Nem esses pequenos acordos que são feitos em relação aos bombeiros ou em relação à área de assistência social, nem esses pequenos acordos são honrados. Não há transparência sequer de que fornecedores e que prioridades se tem para pagá-los, que áreas específicas estão sendo atendidas. Quer dizer, é algo que passa a ser um governo sem credibilidade e, por via de consequência, que não se tem nenhuma confiança. Eu disse, quando começou o processo de impeachment da presidente Dilma, lá nas contas de
2015, que a Dilma tinha dado uma pedalada de bicicleta e o Pezão de velocípede. Não sei se a senhora lembra que ele virou um exercício, né, os 4 anos de governo, que deveria ter em caixa para pagar a dívida que ficou, né, mas virou com um buraco de 1 bilhão. Foi uma pedalada de velocípede. Esta pedalada de velocípede não é mais de velocípede, já virou uma pedalada de quase presidente da República. Então, por via de consequência, tem que tocar o alarme geral e se tomar uma atitude mais drástica, porque senão essa casa vai ser o estuário de todos os protestos, vai estar acuada e sem saída. Eu acho que está chegando a hora da radicalização, porque este governo do PMDB com o PP, no estado do Rio de Janeiro, faliu definitivamente.